Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Marvin, eu sou professor de Inteligência Artificial do curso de Games, pós-graduação em Games, produção e programação do Centro Universitário Senac. E hoje vamos falar sobre um assunto de IA. Na verdade, como é que eu programo um sistema de tabuleiro, um jogo de tabuleiro, utilizando inteligência artificial. Num pequeno exemplo completamente emocionante, que é o jogo da velha, ou seja, o tic-tac-toe em inglês. Vamos ver já como é que isso funciona. Em 5 passos, como desenvolver IA para um jogo de tabuleiro. Uma das maneiras de resolver esse desafio específico. Então, estamos no início de nossa jornada. O que nós vamos fazer no início? Olha só, nós vamos conhecer o jogo. Isso significa conhecer muito bem as regras oficiais. Olha só, você conhece o fabricante do jogo? Você sabe o site? Então vai lá, dá uma olhada. Normalmente tem instruções, normalmente tem manual que você pode baixar e com isso saber exatamente o que acontece. Bom, e quer um exemplo por que você tem que fazer isso? Você sabe o xadrez, né? Olha só, tem 2 coisas que você talvez não conheça dentro do xadrez. Então você sabia que esse movimento é válido? Chama-se rock. E que ele é válido assim também. E vamos supor o seguinte. Agora eu quero jogar assim. E o adversário pode fazer isso. Chama-se en passant. Você conhece isso também? E vamos começar de forma divertida. Vamos jogar. Então, vamos estudar o jogo, certo? Rodrigo, você vem, por favor? Então, Rodrigo, professor nosso também, vamos jogar um pouquinho, tá? Vocês vão ver. Vamos só relembrar uma coisa rapidinho aqui. O objetivo do jogo. No caso do jogo da velha, é formar linhas de 3 peças. Isso em uma das 3 verticais, desta maneira. Em uma das 3 horizontais, desta maneira. Numa diagonal, assim. Ou na outra diagonal, desse jeito. Bom, chegamos no nosso segundo passo. O que nós temos que fazer agora? Fazer um rascunho de estratégia. Chegar nisso. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos analisar como um jogador humano se comportaria em determinada situação. Ou seja, se pergunta para aquele amigo, para aquele tio, aquela tia que conhece bem o jogo, olha, como é que você faz para ganhar? Normalmente essas pessoas vão conseguir te falar alguma coisa, algum truque, alguma estratégia em específico, normalmente não de forma muito técnica. Mas a partir disso, nós podemos abstrair e chegar em algo válido. Então, primeiro nós vamos começar com algumas hipóteses de truques, como ganhar o jogo. Nós vamos, de repente, utilizar literatura e fontes se houver, certo? Sempre útil, tá? Então, dá um Google, jogo tal, estratégia ou strategy, enfim. E tentar abstrair e chegar em um conjunto de regras. Como é que funciona isso? Dá uma olhada só. Um exemplo. Vamos supor o seguinte. Alguém te falou o seguinte truque
dentro do nosso jogo Tic-Tac-Toe, jogo da velha, certo? No início, é interessante jogar no meio do tabuleiro. Isso é válido? Talvez. Vamos dar uma olhada. Então jogamos no meio do tabuleiro. O que nós devemos analisar agora? Bom, quantas linhas em aberto eu estou criando com essa jogada? Se eu tiver com bastante linhas em aberto, obviamente é uma boa jogada no início. Caso contrário, não. Olha só, vamos contar. Uma linha na diagonal, uma na horizontal, mais uma na diagonal e mais uma na vertical, certo? Ou seja, 4 linhas. Beleza. Vamos comparar isso agora com a situação de eu jogar no canto. Joguei no canto. Tem uma linha que eu posso fazer com essa peça, uma segunda na diagonal, uma terceira na vertical. É só. 4 linhas contra 3. Fica evidente que esse toque realmente é válido e no início é interessante jogar no meio do tabuleiro. E referente à abstração? Bom, veja só. A gente aqui não está indo atrás de linhas abertas, linhas que a gente possa depois fazer linhas de 3? Podemos utilizar isso e muito bem para nosso rascunho estratégico. Então, visto isso, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um rascunho de uma estratégia, certo? Daquilo que nós observamos. Dá uma olhada aqui. Como é que funciona? Olha só. Feche uma linha de 3 sua e ganhe o jogo. Imagina o seguinte, você tem uma situação de uma linha de 3 aberta, significa 2 peças já em posição, terceiro lugar vazio, tá? E você quer ganhar o jogo. Então você joga a sua peça ali, ganha o jogo, não precisa analisar mais nada. Se isso não ocorrer, destrua uma linha de 3 do adversário, não perca o jogo. Ou seja, nesse caso, ele tem uma linha aberta e você joga ali a sua peça. Conseguiu destruir e não perder o jogo. Análise para ali. Se isso não ocorrer, monte uma linha de 2 peças aberta sua. Significa o seguinte, uma peça do lado da outra, ou com uma peça vazia, um campo vazio no meio, ou do lado, certo? De tal forma que você possa ainda criar uma linha de 3. Tá? Perfeito. Preferencial, talvez para diagonal, em função do seguinte, jogadores humanos normalmente não olham muito as coisas na diagonal. Se você não conseguir isso, então destrua uma linha de 2 peças abertas do adversário. Mesma coisa, dessa vez você joga a sua peça justamente para não dar mais abertura para esse tipo de linha, que poderia virar uma linha de 3 mais para frente. Preferência talvez também para diagonal. Veja que essas 2 condições ali, de montar uma linha de 2 peças abertas sua e destruir uma linha de 2 peças abertas do adversário, você poderia inverter também. Isso deixa a sua estratégia mais ofensiva ou mais defensiva. E se nada se aplicar, joga a peça em qualquer lugar aberto, certo? Não tem nada acontecendo mesmo, não tem nenhuma estratégia que você poderia aplicar quando você chegar nessa condição, então não faz mal. Agora você tem seu rascunho de regras. O que você vai fazer então? Desenvolver a versão para jogadores humanos primeiro. Significa apenas para jogadores humanos. O que a IA vai fazer nesse caso? A IA vai ver se as regras estão sendo bem aplicadas, tá? No caso do Tic-Tac-Toe, vamos fazer uma versão para 2 jogadores e jogar isso várias vezes. Ver se as regras estão bem implementadas ali, tá? Essa é a base para a tua IA funcionar depois. E uma sugestão, começa com uma interface gráfica simples. Então agora nós vamos testar a aplicação.
Legal, perfeito. Agora você checou já essa versão de 2 jogadores. O que vem agora? Traduzir o rascunho do conjunto de regras, certo? Você vai implementar as regras, o rascunho estratégico, certo? Que você fez. Então um aviso. Olha só, não invente moda. Sabe o que é inventar moda? Você trabalhar, por exemplo, com recursividade quando não precisa, certo? A árvore vai crescer, vai ficar enorme, o processamento até amanhã vai processar a jogada sua no tic-tac-toe, certo? Então cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa, redes neurais, sistemas genéticos, todos têm seu charme, nós vamos explicar isso em outro vídeo, certo? Mas, nesse caso, tenta ficar só nas regras, é bem mais rápido e bem mais fácil de ler. E trabalha uma regra de cada vez. Tenta isolar as regras uma da outra, para ver se cada uma está trabalhando da forma certa, está funcionando da forma certa. E o passo 5, faça muitos testes, certo? Não pense que um sistema vai se comportar de determinada forma só porque você jogou 3 vezes com ele, tá? Testa ele. Isso significa testar as regras estratégicas, fazer ajustes com certeza. Com o sistema contra ele mesmo, você pode fazer um log, você pode ver quem ganha, como ganhou, certo? Você pode fazer isso também bastante detalhado se você quiser. Contra jogadores humanos, você chama o pessoal para jogar, tá? Não sempre as mesmas pessoas, porque pessoas têm estilos diferentes. De repente você vai achar algum erro específico quando você dá isso para outra pessoa. E também você pode pedir para jogar contra outros sistemas ou colocar isso no seu roteiro de teste, tá? É bastante interessante, certo? Tem até campeonatos de determinados sistemas para você ver qual que é a melhor. Então, gravação de log você pode fazer sempre para análise e ajuste, certo? E chegamos no final do nosso tutorial. Muito obrigado por assistir. E uma última coisa, se inscreva no nosso canal, bem bacana. E mais outra coisa, aqui embaixo tem o link para download do sistema, certo? Até a próxima.